Vamos lá então, pessoal. Sinalização de trânsito. O que a gente precisa saber aí em sinalização para que a gente consiga passar lá no teste e não somente passar no teste, a gente ter essas informações aí para o nosso dia a dia, né, na nossa rotina, dirigindo, seja de a pé, seja lá o que for, né, para a gente compreender. Iniciando lá então, o que a gente precisa saber ali? Os princípios da sinalização. Legalidade, suficiência, padronização, clareza, precisão e confiabilidade, visibilidade e legibilidade, bem como manutenção e conservação. Cai esses termos lá? Não que caia os termos, mas que caia a interpretação deles. Por exemplo, a gente vai ver ali da manutenção e conservação, a gente já mencionou lá no artigo 74 dos direitos e deveres, né? Os direitos que a gente tem de solicitar uma manutenção, uma pintura, uma placa e por aí vai. Então, o que a gente tem que ter uma base em cima desses princípios aí. Sobre legalidade, né? Legalidade de lei, né? Essa faixa de pedestre está completamente errada. E a gente vai ver no dia a dia, como sempre a gente tira sarro, bem-vindo ao Brasil, né? A gente às vezes tem uma lei e a galera consegue mudar em cima, né, da própria lei. Então vai existir um manual a ser seguido, as formas a serem realizadas, mas na prática, em algum determinado local, fizeram uma pintura dessa forma, né, 3D. Legal de bonito ficou, né? Ficou show de bola. Difícil quem consiga fazer isso. Agora, dentro da lei, isso está completamente errado. A mesma coisa que suficiência. A gente vê uma lombada ali, onde não tem a pintura, além dos carros parados em cima da lombada, que eles já estão errados aí, né? Não dá para ver se tem as placas por causa dos veículos, né? Mas vamos falar somente da pintura. Então, suficiência, falta pintura, né? Às vezes pode até ocasionar um acidente devido à falta, né, de sinalização, à falta da pintura e por aí vai. Padronização. Existe um padrão correto a ser seguido. A galera olha rápido nesta aqui e agora. Tem alguma coisa de errado nela ou não? Bem como as outras aqui. Será que está errado? Está certo? Essa outra aqui, será que tá certo? Tá errado? Garanto que vocês olhando rapidinho essas placas, vocês vão ver que, não, tá certo, né? Mas não, existe, como foi falado, um padrão, né? Uma lei, uma base para ser seguido. O que pode caracterizar errado nessas placas? Aqui, estacionamento exclusivo para idoso, ali embaixo está tudo certo. Porém, só porque a pessoa tem mais de 60 anos, ela vai estar ali usando bengalinha e com dor nas costas, essa parte acaba ficando errado ali, fica fora de padrão, né? E a gente acaba vendo isso no dia a dia, né? O certo seria um mais 60 ali, que a gente vai ver mais para frente. Aqui, a gente vai ver que tem as placas de regulamentação e de advertência. Lembra como eu já mencionei da advertência para vocês? Quando você levava uma advertência na escola, você pagaria algo por ela? Não, né? Qual que é a questão da advertência? Lá a gente falou do cartãozinho amarelo, né? Então, na questão de trânsito, a placa de advertência vai ser essas amarelas aqui. Ela somente te informa algo, mas não que ela seja passível de uma multa. Se você desrespeitar ela, vai cometer uma multa. Então a amarela ela só te informa. E a vermelha, sim, ela é de regulamentação, ela te obriga a algo. Se você desrespeitar, você pode levar uma multa. Então aqui uma placa de regulamentação te obrigando a lombada. Como assim? O que tem a ver isso, né? Te obrigando a uma lombada? Então fora de padrão. Aqui, garanto que isso é básico, não precisa nem entrar muito na questão do conteúdo para saber que uma placa de proibido, né, é caracterizada por um risco vermelho em cima. É igual a de estacionamento. Um E, igual aqui do idoso, caracteriza exclusivo, né, o estacionamento exclusivo ali e tal, né, e caracteriza uma vaga de estacionamento. Se tem um risco vermelho em cima do E, é proibido estacionar. Se tem dois riscos, não X, é proibido parar e estacionar. E aqui a gente está vendo uma placa de permitido, no caso, então, porque não tem o risco, dizendo proibido estacionar na placa. Então, fora de contexto aí, né, pessoal? Como eu falei, a advertência, ela está advertindo a táxi. Só te informando, táxi.
Não, fora de contexto também, fora de padrão. Aqui outra de regulamentação, te obrigando a táxi. Se você não táxi, vai ser infração. Ou seja, fora também de padrão. Certo, se é para caracterizar uma vaga de táxi, seria ali estacionamento, né, exclusivo para táxi. Aí sim, essa estaria correto. As outras todas aí que a gente viu, fora de padrão. Precisão e confiabilidade a gente vai mencionar mais lá para frente, né? Em alguns locais, geralmente em cruzamentos, ela sempre deve ser, né, ou pontilhadinha, ou às vezes eles acabam deixando até sem a pintura aqui. Na prática não é bem o que a gente vê, mas essa parte aqui é tranquila, dá para passar. Visibilidade e legibilidade, a gente vê por aí as placas em mau estado, a vegetação invadindo, né, tanto a pista quanto tapando a sinalização, como nessa imagem. Então, algo completamente errado, vamos falar assim. Tá certo que vai ter lá o limite mínimo e máximo da via, mas às vezes vai que não tem nenhuma sinalização naquele local, né? Ou melhor, a sinalização está velha, você não consegue ter a visão do que está escrito lá na placa, ou a vegetação está invadindo, como nessa imagem, e é uma placa de velocidade e tem um radar lá e você toma uma infração, se realmente você comprova que não está sinalizado, você consegue recorrer a essa infração. Um exemplo aí, né? Próximo da gente, agora não mais, porque estão construindo ali, acredito que não vi projeto, mas é para ser um viaduto no final da Joinville, que vai ali para o Alameda Bom Pastor, né, se eu não me engano, ali no Bradesco. Ali antigamente dessa em jornais sobre a faixa fantasma, né, a linha de retenção fantasma, porque como o movimento era tão grande ali, a pintura se desgastava. E o responsável ali pelo local, né, pelas obras em si, pela manutenção e conservação, como a gente falou, eles não faziam a pintura. Aí o carro ele acabava passando da linha de retenção, mas não tinha nem nada pintado no chão e acabava levando uma infração. Nesse sentido, a pessoa pode recorrer sim. Tá? Manutenção e conservação, como a gente falou, lembra lá do artigo 74, é o nosso direito a solicitar, e bem como um dever deles manterem a conservação, acatar a gente vai falar do agente daqui um pouquinho, mas eles são responsáveis lá em interpretar essa nossa solicitação em prazos mínimos, como a gente falou, e dar a resposta se vai fazer ou não vai fazer, e se vai fazer quando, e se não vai fazer o porquê que eles não vão fazer. Então, é um direito nosso e um dever deles, né? Qual o objetivo da sinalização? Fácil, transmitir aos usuários informações para uma conduta correta, adequada e segura nas vias, ordenando e orientando o tráfego. A gente vê também por aí, né, publicidade, né, luzes, vegetação, mobiliário interferindo na sinalização, e isso pode sim causar até mesmo um acidente. Imagine lá, se é no teu bairro, você já sabe quais são as preferenciais, beleza. Agora se é uma pessoa de fora, que vem lá, né, tá dirigindo bem tranquilo e vê lá uma placa, atenção, móveis planejados direto da fábrica. Por aqui na nossa região a gente vê muito placa de show, festa, baile, né, e eles colocam nas placas de sinalização. Se o condutor lá acaba, e realmente ele está tirando a atenção da placa de pare para propaganda. Se é um condutor que não conhece a região ali, né, ele acaba passando e avançando a placa de pare, pode até causar um acidente. Então, essa questão de publicação aí, né, fica incorreto aí, né. Alguns artigos, não, como fala, né, não vamos focar, vamos tentar passar rapidinho para a gente compreender e focar também no que cai lá, o que o Detran tem cobrado. Aqui, ó, além das placas, né, de trânsito, as fachadas, as propagandas, bem como outras aqui, ó, Toyota, Volkswagen, interferindo, né, em si com a sinalização de trânsito. Quem aí é mais velho, a galera jovem talvez não chegou a pegar essa época. Na eleição, eles enchiam de placas nos postes, né, interferindo completamente na sinalização de trânsito. Hoje é um pouquinho mais moderna, as bandeirinhas nas esquinas, mas vai interferir sim com a sinalização. As bandeirinhas ainda eles colocam lá, recolhem no final do dia,
Só que aqui, como era antigamente, eles acabavam colocando lá no poste e ficava. Às vezes acabava a eleição, passava 1, 2, 3, 4 meses e a placa continuava lá no poste. Então, além da poluição visual, né, que a gente vai falar lá em meio ambiente. Travessia de pedestres, e aí? Quanto é essa faixa? Quanto é essa faixa? E essa faixa? E agora? Será que estão certas? Estão erradas? Se tem alguma certa e alguma errada, qual é a que está certa, qual que está errada? Como a gente falou, vai existir um padrão a ser seguido. Né? Então, essas duas de baixo aqui vão estar certas. Ah, professor, mas essa da direita eu nunca vi. Mas dentro da legislação existe, dentro da lei está lá. A faixa de pedestre pode ser zebrada quanto paralela. Né? Então, duas linhas e o pedestre tem que atravessar aqui no meio. Ah, e a de cima, por que ela vai estar errada? Sim. O porquê ela vai estar errada? Por causa da cor. Segundo o manual lá, né? Ele vai descrever que a faixa de pedestre tem que ser branca com fundo preto, ou seja, a própria cor do asfalto. Ali ela está vermelha, então ela está fora de padrão. Tem um aluno que mencionou que próximo a um ginásio, algum aí na nossa região tem uma faixa assim. Não cheguei a ver, se alguém souber aí, comenta depois aonde que é que existe essa faixa. Né? Mas se é vermelha, está fora de padrão. Difícil acontecer um acidente por causa da cor, ainda mais que ali no vermelho até chama mais atenção para o motorista parar para o pedestre, né? Até no fundo fica um pouquinho melhor. Mas se vamos falar que aconteça um acidente que foi ocasionado por causa da cor dessa faixa, o órgão que fez essa pintura pode ser responsabilizado por aquele acidente. Então aí que entra a questão, existem padrões a serem seguidos. Classificação e prevalência. Aqui já entra um conteúdo que é cobrado bastante de vocês lá no teste. O que prevalece no trânsito? Né? Qual a sinalização que vai prevalecer? O agente de trânsito. A sinalização dele que é o que vai prevalecer no dia a dia. Simples, cai lá como questão. O agente mandou você avançar o semáforo, mandou você passar por cima da calçada, mandou você ir na contramão. O que você faz? Você acata a ordem lá do agente, porque a sinalização dele prevalece sobre as demais. Então, o agente mandou você fazer algo, você acata o que o agente mandou. Muita gente queima essa questão no teste. Coloca lá, não acata ou não realiza o que a gente mandou, ou a gente pediu, porque ele está errado. Né? O que ele está falando está fora da lei. Não. A sinalização do agente é o que prevalece. Se ele mandar você subir na calçada, ir na contramão, furar o semáforo, você vai ter que fazer o que ele pediu. Claro que isso numa situação, vamos falar assim, se é um acidente, se é um congestionamento, ele vai mandar você ir lá e você vai ter que realizar o que ele pediu. A galera sempre fala, mas se tiver radar, é óbvio que ele não vai fazer isso onde tem radar, né, num semáforo que tem radar ou algo assim. Então, o agente, né, é ele que prevalece no trânsito, cai essa pergunta direto lá. Depois vem a sinalização semafórica, né, as luminosas em si, e depois a sinalização das placas por aí. O que cai bastante para vocês é do agente. Seguindo lá. Sinalização insuficiente ou incorreta. Isso é o que a gente mais vê no Brasil. Por exemplo, ali, ó, proibido virar à esquerda e proibido virar à direita. E agora? O que você faz numa situação dessa? Vai para frente. Mas se lá para frente também é proibido, então você não pode virar nem à direita, nem à esquerda, nem reto. E agora? Você fica parado? Parado, você vai estar obstruindo a passagem. Se você querer ir de ré, também vai estar errado, porque você vai estar transitando em ré, em marcha ré, manobra de marcha ré, a não ser para manobrar o veículo, vamos falar assim, poderia entrar como uma infração. E agora? Como sai desse local aí, né? Você liga o helicóptero lá e sai voando com o carro, né? Bom se tivesse isso, né? Apesar que já estão inventando aí, né, os carros voadores. Vamos ver o que vai dar de alguns anos em diante aí. Aqui, muito provável nessa imagem que o órgão responsável foi lá com aquela vontade de trabalhar, né? Foi mudada o sentido da via, colocada a placa que é proibido virar à esquerda, proibido seguir em frente, e a placa antiga que era proibido virar à direita, que provavelmente eles deveriam ter tirado, eles acabaram deixando ali, né? Dá para ver pela coloração dela que ela já é uma placa mais velha. Sinalização vertical, já vou adiantar as duas, vertical e horizontal. Quando a gente fala vertical, o que vem em mente? Né? Vertical
vem algo em pé, né? De comprido assim, né? Horizontal no horizonte, ou seja, deitado. Então, o que a gente pode dizer já das sinalizações verticais e horizontais? Vertical é o que está de pé, né? São as placas de trânsito em si. E horizontal vão ser as pinturas que estão lá no chão. Por exemplo, a faixa de pedestre lá vai ser uma pintura, uma sinalização horizontal, que é o que está lá no chão. Vertical, de pé, as placas, seja lá no tubo de ferro, seja no poste e por aí vai, né? Nomenclatura, cai bastante pegadinha sobre isso lá, já reforcei com vocês, reforço aí novamente. Regulamentação é as vermelhas, né? Então ela te obriga a algo, possui um caráter imperativo, determinando algo. Então o nome dela vai ter palavras como obrigatório, permitido, proibido, exclusivo, ou algum verbo de ordem, como siga, vire, mantenha-se, conserve-se, algo nesse sentido. Ela vai ser de regulamentação. Regulamentação te obriga, se você desrespeitar ela, você vai acabar cometendo uma infração, né? E advertência, como eu falei, lembra lá de você na escola, não possui uma ordem, mas sim um alerta, demonstrado através das palavras como limitado, confunde esse termo aí agora com a galera, né? Como vai ser dada a nomenclatura dessas placas? Limitado, adiante, à frente, algo que não seja uma imposição de uma ação, certamente vai ser de advertência, então ela vai somente te informar sobre algo. Aqui então, no caso, né, só passando, reforçando aqui, regulamentação, ela te obriga a algo, são as vermelhas. A advertência, a amarelinha, ela te informa algo. E aqui a gente vai mencionar lá, que são as indicativas e por aí a gente vai falar mais para frente. Existem os manuais, não que precise saber ler ele de ponta a ponta, mas quem quiser ter curiosidade, se a placa está certa ou não está, vai existir, como eu falei, um manual brasileiro de sinalização. Cada tipo de placa, cada tipo de sinalização vai existir lá o seu devido manual. Por exemplo, a sinalização vertical de regulamentação. Então, dando um exemplo aí, caso alguém tenha interesse em pesquisar. Alguns exemplos rápidos, pessoal, né? Não adianta eu mostrar placa por placa para vocês, porque para saber é mais olhando o desenho e assimilando com o seu nome, e lá no dia, se cair uma placa, você vai conseguir interpretar. Então isso fica bem simples de fazer na apostila. Reforcem depois esse estudo lá. Olha placa por placa, o nome e o significado. Pode cair lá, né? Qualquer uma daquelas placas. Lembra lá que um risco caracteriza proibido. Então aqui um exemplo, proibido seguir em frente, né? Óbvio aqui, né? Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. Não vou focar em infrações, mas está ali, se alguém tiver interesse, pesquisa no CTB lá depois. Então, proibido é caracterizado por um risco vermelho. Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. E aqui, proibido fazer o retorno à esquerda e proibido fazer o retorno à direita. E cai uma questão lá, pessoal, até coloquei no slide aí, para vocês me dizerem lá o que está caindo. Cai essa no simulado do Detran Online e eu não consegui ver qual é a resposta que eles estão cobrando, né? Então, aqui ele pergunta nessa imagem quais são as infrações, né? Então, vejamos bem. Então, essa seria uma ajuda que eu peço para vocês. Caindo essa questão, tire um print lá e mande para a gente lá qual foi a resposta que o Detran está considerando como correta. Manobra 3, você ir reto é óbvio que não vai ser infração. E daí você vai ficar entre 1 e 2. Né? O que está dizendo na sinalização? Proibido virar à esquerda. Então a manobra 1 com toda certeza é infração. Porém, para você realizar a conversão, você também está virando à esquerda. Né? Então, na minha concepção, ele vai entrar a manobra 2 e 1 como infração. Vejam lá e me mandem no grupo, quem conseguir encontrar essa questão em si caindo lá. O correto da sinalização de trânsito aqui era constar ali, né, conter as duas placas. Proibido virar à esquerda e proibido fazer o retorno. Um exemplo rápido, quem vem lá do McDonald's, pela Torres ali mesmo, ali pelo posto Casil, você chegando perto da rua da Churrascaria 2000, que vai sair ali na BR, que abriu aquela loja, mercado, tudo ali na BR, você vindo pela torre sentido aí, autoescola. Você chegando ali, você observando, esse é um exemplo rápido que eu tenho em mente agora, né?
Naquele semáforo da rua que vem lá de trás do Mufato, com a Avenida das Torres, você vai ver que está as duas placas, proibido de virar à esquerda e proibido fazer o retorno. Então essa seria a forma correta. Na questão que ele está dizendo, só proibido virar à esquerda. Então, reforçam lá essa questão, caindo, me digam lá, me mandem no grupo qual a resposta que está constando lá como correta. Proibido estacionar, bem óbvio, né? Se tiver um X aqui, mais um risco vermelho. Proibido parar e estacionar. O CONTRAN lá ele vai estabelecer que existem algumas placas, algumas sinalizações, né? Alguns locais de estacionamento exclusivo, como táxi, estacionamento rotativo, que é o tal do STAR. A gente tem lá na região de Curitiba, em alguns bairros, né? Principalmente no centro. Aqui em São José, é muito provável que daqui a um tempo vai estar utilizando-se dessa forma também, né? Que não, os proprietários de veículos aí que trabalham durante o dia inteiro acabam indo lá, largam o carro, deixam o dia inteiro, e a galera que às vezes acaba precisando de uma consulta rápida ou ir buscar algo no centro rápido acaba não tendo vaga. Então, provavelmente aí que São José faça igual a Curitiba, né? Em algumas locais, em algumas ruas, colocar o estacionamento rotativo aí. O credencial aqui sim, ó, mais de 60 anos, igual a gente, e não lá com a dor nas costas e a bengalinha, como a gente tinha falado. Curta duração, né, 15 minutos com o pisca-alerta ativado, aí sim você vai ficar com o pisca-alerta ligado. E se o agente, muita gente coloca nessas vagas e o agente ele passa lá, mas eu deixo lá, não tem como ele saber se eu estou 15 minutos ou não. Se ele resolver ficar do lado do teu carro lá e esperar 15 minutos, se deu 15 minutos, ele pode sim aplicar a infração. Credencial, no caso, pessoa com deficiência física em si, carga e descarga, né? Às vezes cai lá a questão do caminhão efetuando carga e descarga num local, né, de carga e descarga realmente. Ele está estacionado ou ele está parado, né? O que caracteriza esse Zinho? Estacionado, então ele está estacionado. Muita gente acaba colocando que ele está parado. É um pouquinho confuso mesmo. Mas lá, se alguém tiver dúvida, me manda que eu tento explicar melhor depois. Estacionamento para ambulância, basicamente isso aí. Viaturas policiais e por aí vai. Alfândega, essa placa cai bastante lá. Como eu falei, não trago todas no meu slide, reforço na apostila depois. O que caracteriza essa alfândega? Se você olhar lá rápido na apostila, vai dizer que caracteriza repartições alfandegárias. O que é isso? Não ajuda muito você lendo lá na apostila. A gente não vê por aqui, né? Porque ela vai estar localizada em divisas de fronteiras, vamos falar assim, né? E ela caracteriza uma parada obrigatória. Se você desrespeitar, você pode estar cometendo uma infração. Alguns exemplos rápidos aí de sinalização, né? Então, uso obrigatório de corrente, para quem mais jovem provavelmente talvez nem conheça. Mas, não, aqui no Brasil não entra muito na questão de neve, mas no barro lá, né? Os caminhões principalmente acabam atolando. A roda da tração do veículo fica patinando. Em alguns locais, se tiver essa sinalização, vai caracterizar que é o uso obrigatório de corrente nos pneus. É como se fosse uma capa que vai vestir o pneu lá, né? E a pessoa, o motorista em si, a corrente ela vai, o motorista acelerando, essa corrente vai cortar lá, seja a neve, seja o barro, ele vai ajudar a tracionar o veículo para que ele não atole, né? Então, basicamente isso aí. Como eu reforcei lá já hoje, agora a gente olhando as duas, qual a diferença? A diferença é que uma te obriga e a outra te alerta. Então, parada obrigatória, se você desrespeitar, é uma infração gravíssima, prevista lá no artigo 208 do Código de Trânsito, e aqui somente te alertando. Parada obrigatória, à frente. Alguns exemplos rápidos aí, pessoal. Peso máximo permitido, 10 toneladas. Peso bruto total limitado, esse termo limitado que confunde a galera. Ele vai estar descrevendo uma placa de advertência. Peso bruto total limitado a 10 toneladas. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Peso limitado por eixo até 2 toneladas. Vermelha te obriga, amarela te informa. Lembra lá, pessoal. Simples aqui, né? Altura máxima permitida, altura limitada
4 metros. Lembra lá o significado de cada uma. Uma te obriga e a outra te informa. Largura máxima permitida, se você desrespeitar, vai cometer uma infração. E largura limitada a 3 metros. Comprimento máximo permitido, 10 metros. Comprimento limitado a 10 metros. É pura interpretação, pessoal. Essa cai bastante, a galera erra, hein? Tem até no simulado. Vamos ver quem que vai acertar quando a gente realizar o simulado lá. Conserve-se à direita. O que caracteriza? Então tem o desenho de um carro com a flechinha para o lado direito. Então seria conserve-se à direita. Aí cai questões falando que isso é um desenho do carro. Então carros, conserve-se à direita. Se fosse um desenho do caminhão, essa setinha, caminhões, conservem-se à direita. E cai uma questão lá falando que o órgão responsável criou uma lei, algo assim, que a faixa da direita é de uso exclusivo de caminhão. Então, se é a faixa da direita de uso exclusivo de caminhão, vai ser o desenho do caminhão somente. Aqui, que tem uma setinha, é para eles conservarem-se à direita. Se é a placa só, digamos, do carro ou só do caminhão, aí é de uso exclusivo do caminhão. Então, fica esperto nessa interpretação dessa setinha. Vocês vão ver numa atividade que a gente vai fazer mais para frente. Passagem obrigatória, aí dá para passar. Dá para passar o slide, né? Aqui também ela vai estar te obrigando a você, a gente vai ver mais para frente onde que a gente encontra essa, né? Então ela te obriga a você passar por ali. Se você desrespeitar ela, pode entrar com uma infração gravíssima. Vire à esquerda, vire à direita. E daí aqui que confunde um pouco. Aqui sim realmente é um pouquinho diferente. A galera já vai falar, essa aqui é curva à esquerda, aqui te alertando que é uma curva. Não, essa aqui já é curva acentuada, como se fosse um L aqui, ó. E essa aqui tem risco de tombamento. A gente vê em rodovias. Você pode olhar lá na apostila que vai ter, do ladinho dessas vai ter uma que é um pouquinho mais suave. Essa aí sim é curva à direita e curva à esquerda. Duplo sentido de circulação, mão dupla adiante. Sentido de circulação de via ou pista, sentido único. Então, vou passar, né? No sentido duplo, né? Duplo sentido. Rotatória, a galera geralmente já manda, né? Uma placa de rotatória. Então a vermelha está dizendo que é o sentido de circulação na rotatória. Então você tem que ir nesse sentido. Se você não respeitar e querer da outra forma, uma infração gravíssima também. E aqui, avisando que há uma rotatória, né? A gente chama de rotatória, mas em teoria é interseção em círculo. Aqui, ciclista à esquerda, pedestre à direita, e ali embaixo, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Então, lembra lá como a gente mencionou, existem os manuais aqui, por exemplo, o manual de sinalização vertical de advertência. Então, cada tipo de sinalização vai ter uma regulamentação, uma lei, o que pode e o que não pode ser em base disso, né? Lembra que a amarela, né, que é a advertência, ela te informa. Então, ela vai ser amarela ali com a orla preta, com os desenhos, os símbolos em si, em preto. E agora, caindo uma questão dessa lá na prova, né? Qual das imagens ou das placas caracteriza estreitamento de pista à direita? Confunde, né? Então, se a gente for ver, essa daqui é estreitamento de pista à direita. Essa aqui, óbvio, que é estreitamento de pista à esquerda. Pode ver, ó, ela faz a faixa em si, né, se estreitando. Estreitamento de pista à esquerda, estreitamento de pista à direita, estreitamento de pista ao centro. E ali em cima seria com os dois parênteses, né, um para um lado, outro para o outro, ponte estreita. Fica esperto lá, reforce na apostila, porque tem exatamente essa placa, só que de ponta cabeça. Né? Então dá uma reforçadinha nos termos lá, né? Que daí vai ser alargamento à direita e alargamento à esquerda, ou alargamento, né? Dá uma olhadinha lá, pessoal, na apostila, né? Que geralmente a gente olha de baixo para cima, né? Então ali está se estreitando. Se ela tivesse de ponta cabeça, né? Ela estaria se alargando.
Tem outra lá também, que é quase como se fosse um Y para cima. Depois eu posso reforçar com vocês melhor, né? Ela é como se fosse uma reta e uma saidinha para o lado. Essa vai ser entroncamento oblíquo, né? À direita e entroncamento oblíquo à esquerda. Essa eu lembro que caiu para mim no meu teste quando eu tirei a habilitação. Então é como se fosse um risquinho reto desse e uma saidinha assim para o lado, como se fosse um Y, assim, um pouquinho tortinho. Vai ser entroncamento oblíquo à direita e entroncamento oblíquo à esquerda. E vai ter essa da mesma forma, só que de ponta cabeça. Como se fosse quase o Y lá de ponta cabeça. Aí entraria como confluência, né, à direita e confluência à esquerda. É pura interpretação, sinalização, pessoal. E o nome ali que é um pouquinho complexo às vezes. Aqui também. E agora, qual a diferença entre uma e outra? A gente olhando rápido, mas é simples de interpretar. Ó, início de pista dupla, pista dividida, e ali embaixo, fim de pista dupla. Se a gente olhar ali, né, tem um canteiro, como se fosse um canteirinho central, ó, duplo sentido de circulação, né? Então vai entrar como início de pista dupla, sempre olhando de baixo para cima. Lá do lado, sentido único, pista dividida. E lá embaixo pode ver que acabou o canteirinho. O canteirinho central aqui, né? E é duplo sentido de circulação. Aí entra fim de pista dupla, né? Seguindo lá, dei uma reforçada, trânsito de tratores ou máquinas agrícolas, em algumas regiões vai ter lá. Sinais de indicação. Essa confunde um pouco a galera, porque ela é mais abrangente, ela tem umas subdivisões nela, né? Então, dentro dos sinais de indicação, né? Vertical, são as de pés. Dentro delas vai ter as placas de identificação, que são as que caracterizam onde você está, o local que você está, o quilômetro que você está, e por aí vai. E o que geralmente cai lá é um motorista viajando numa rodovia, e ele vê uma placa em formato de brasão. Do que seria essa placa? Placa de identificação. São essas daqui, né, que são em formato de brasão. Ela vai dizer lá se é rodovia estadual, federal, né, e por aí vai. Orientação de destino agora. O que ela faz? Ela te orienta. Se você ir para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, você vai chegar lá. A tantos quilômetros você vai chegar num determinado local. Também por aí vai. Então, placas de orientação de destino. Placa educativa, essa eu já vi cair bastante. Até voltei aqui rapidinho para a gente interpretar melhor. Aí eu passo lá nas educativas. Um motorista andando lá num trecho de uma via, avistou uma placa onde estava descrito: motorista, use o cinto de segurança. Por exemplo, use o cinto de segurança. Motociclista, use sempre o capacete. Não feche o cruzamento. Essas placas vão ser o quê? Educativas, ela está te educando. Às vezes cai essa questão lá também. Alguns exemplos, pessoal, não trago todos no slide, mas vamos ver aí, vamos dar uma reforçadinha. Área de estacionamento, um Ezinho ali, né? Em serviços auxiliares, geralmente um Ezinho com uma setinha aqui embaixo, né? Esse Ezinho aqui, ele vai caracterizar que você tem um estacionamento em si para aquela determinada região. Pessoal, cuidado com o microfone ligado, hein? Tá com o microfone ligado, fica esperto lá. Então, o Ezinho, ele vai caracterizar uma área de estacionamento para aquele sentido. Pessoal, quem tá com o microfone ligado, conseguiu ver aí? Empresta um real e alguém já era. Pessoal, você tem exatamente R$4 aqui sobre exatamente. Fica esperto com o microfone lá. Seguindo lá, pessoal, área de estacionamento. Então, se tem um Ezinho e uma setinha embaixo, caracteriza que para aquela região vai ter uma área de estacionamento. Pronto, socorro. Então tem uma cruzinha lá. Aqui sim que vem a cor vermelha. Vai caracterizar que há um socorro para aquela região. A área de campismo, essa cai bastante lá também. O que caracteriza que há uma área de campismo para aquela região.
Fica esperto que é área de campismo e não área indígena. Às vezes a galera tem pegadinhas lá em cima disso. Beleza? Pra quem trabalha O 4 jogo horas, fica tá bom. esperto lá com a validação, hein? Só que é bom que eu fico Microfone. tá ligado? Mas já efetivo com mais trabalhado. Jogo? Tá me ouvindo? Fica esperto com o microfone ligado ali. Já. Então, área de campismo. Essa área de campismo caracteriza que tem a área de campismo em si lá. O que confunde que realmente parece uma oca aqui, né? Parece uma área, uma oca indígena. Às vezes cai em questão lá, né? Área indígena naquela região. Não é. É uma área de campismo. Transporte sobre a água. O que caracteriza? Pode ver que é um barquinho embaixo do carro. Então, como se fosse o ferry boat, o nosso transporte que a gente tem aí na região litorânea. Então, transporte sobre a água. Muita gente olha rápido a água aqui, área com risco de inundamento ou área com risco de alagamento. Não, é transporte sobre a água. Veja lá que tem um barquinho embaixo. Ponto de parada. Né? Então, o ônibus de lado ele caracteriza um ponto de parada, ou seja, um ponto de ônibus. E o ônibus de frente? Terminal rodoviário. O ônibus de lado é um ponto. Lembra lá que você não pode estacionar nem 10 metros depois e nem 10 metros antes do ponto de ônibus. E o ônibus de frente, seja com telhadinho ou sem, é um terminal rodoviário. Atrativos turísticos. Estância hidromineral, né? Caracteriza que tem algo ligado com água. E não é chafariz, por mais que pareça na imagem. A galera às vezes erra lá, né? Caracteriza que há um chafariz à frente. Não é isso aí. Fique esperto com instância hidromineral. A outra aqui, arquitetura religiosa. O museu, também ali embaixo. Cachoeira, aqui é mais tranquilo, né? Patrimônio natural, as árvores ali e as mãos abraçando as arvorezinhas. Centro de cultura e por aí vai. Dei uma reforçada na apostila porque tem várias outras placas que caem lá e a galera acaba sempre errando. E é pura interpretação, pessoal. Sinalização horizontal, como eu falei, são as pinturas. Então, algumas infrações por desrespeito à sinalização horizontal. Lá no 181, vai mencionar estacionar em faixas e marcas de canalização, ou bem como parar sobre faixas de pedestres e marcas de canalização. A galera faz muito isso, né? E o que seria a marca de canalização? Essa pintura aqui, ó. Os carros acabam parando aqui em cima, às vezes para mexer no celular ou algo assim, e não pode. Se fizer isso, entra como infração lá. Então, infrações por desrespeito à sinalização horizontal. A gente vê muito isso no dia a dia. Entra como infração. Tudo isso entraria como marca de canalização. Elas servem justamente para fluir o trânsito, né, melhor. Então, estacionar, bem como parar, né, sobre marca de canalização, faixa de pedestre, por aí vai, entra como infração. Estacionar em ponto de ônibus, lembra lá dos 10 metros antes e 10 metros depois, né? Não pode. Aqui, parar em área de cruzamento, provavelmente parou de funcionar o semáforo, mas quantas pessoas aí cometendo infração de parar em área de cruzamento, bem como os outros aqui, ó, de parar em cima da faixa de pedestre, né? Não pode. Fica esperto lá. Aqui, né, além disso, aqui provavelmente... Então, quantas infrações aqui, né, nesse cruzamento em si, né? O pessoal que está aqui na marca, esses risquinhos amarelos, né, na área de conflito, bem como na faixa de pedestre, todos esses estão cometendo infrações. Essa a gente vê bastante. Parar na faixa numa mudança de sinal luminoso, a pessoa ficou amarelo, dá tempo de acelerar, de passar, quando vê não dá mais, acaba parando. Entra como infração. Não estou focando em qual tipo de infração, mas se vocês quiserem ver depois, acessem o Código de Trânsito e dá uma olhadinha rapidinho.
Aqui, mudar de faixa em linha contínua. Lembra lá a diferença? Linha contínua amarela, duplo sentido de circulação. Linha contínua, seja contínua ou seccionada, né? Amarela é duplo sentido de circulação e branca é sentido único. A partir do momento que ela se tornou contínua, você não pode nem mudar mais de faixa. Muita gente comete essa infração lá no centro de Curitiba, onde a fiscalização é maior. Vamos falar que eu estou ali naquela Kombi, né, e quero virar à direita aqui. Se eu passar por cima dessa linha contínua branca, eu vou deixar de guardar o veículo a faixa destinada a ele, né? Então essa é a infração que entra lá, de você mudar de faixa onde a sinalização não permite. Isso até mesmo em sentido único. A galera às vezes acha que é só duplo sentido. Não. Na branca aqui, se você mudar de faixa, entra como infração também. Essa a gente vê aí no trânsito aqui de São José, né? Transitar em ciclovias, ciclofaixas e marcas de canalização. Marca de canalização é essas pinturas, como a gente falou, pessoal, né? Além da ciclofaixa em si, né? Vai entrar infração gravíssima vezes 3, dá R$ 880 de multa a pessoa transitar por cima, né? Além da marca de canalização. Um exemplo rápido que eu garanto. Alguém gostaria de falar algo aí? Um exemplo rápido? Perdão. Manda lá. Professor, essa da marca de canalização seria igual à separação de fluxo de tráfego que está no livro? Deixa eu ver aqui, transitar, acho que se não me engano é o 194. Você está falando da infração ou somente... Não, é que está escrito na página 42, está escrito separação de fluxo de tráfego do mesmo sentido. Ele seria para esse tráfego também de ciclovias? Deixa eu tentar compreender melhor ali, né? Então, a divisão de fluxo de tráfegos, né? A gente vai até ver aqui mais para frente, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Aí qualquer coisa eu volto rapidinho. Então aqui, ó. A linha separação de fluxos de tráfego, ó, ela vai ser essas pinturas no meio. Então lembra lá que a amarela, igual essa daqui, ela divide fluxos opostos, né? Então onde tem linha contínua, proíbe a ultrapassagem. Dupla contínua também proíbe a ultrapassagem dos dois lados, né? Ah, mas por que muda de uma para duas? Só muda a largura da via. Se a via tiver mais que 6 metros, ela acaba tendo duas pinturas. Aí, seccionada, né, que permite aos dois, né, quem está indo e quem está vindo, fazer ultrapassagem. E daí pode ter a contínua seccionada, que daí pro lado contínuo não permite ultrapassagem, geralmente em descida, né, subida em si. Então, quem está desse lado aqui não pode fazer ultrapassagem, quem está vindo desse lado aqui também, daí desse outro lado aqui, pode realizar a ultrapassagem. Vai entrar na infração de R$ 1.467, se eu não me engano, no artigo 194. Em algum lugar do slide deve estar. É para entrar no artigo 194. A ultrapassagem em local proibido aqui, né, contínuo amarelo, vai dar os R$ 1.467. Aí, a mudança de faixa, no mesmo sentido, entra como infração, mas é um pouquinho mais leve. Não vou lembrar agora o artigo. A marca de canalização que a gente mencionou são esses fluxos, essas pinturas aqui, ó, elas servem justamente para fluir o trânsito melhor. Vamos imaginar como se fosse um muro, né, para que o trânsito flua melhor. Essas vão ser a marca de canalização. Você passar por cima dela, né, transitar por cima dela, vai entrar com uma infração gravíssima vezes 3, que vai dar R$ 880. Exemplo rápido, né? E qualquer coisa você me retorna se eu conseguir responder você ou não. Na saída do Condor, né? Então, aqui na saída do Condor da Joinville, tem um desenho, pode ver lá que tem um canteirinho central e tem uma marca de canalização ali, né? Um desenho de uma marca de canalização. Na saída do Condor já está descrito com 2 placas que é proibido virar à esquerda. E o pessoal sempre vira à esquerda e fica 5 minutos no mercado. O que a pessoa fez? Ela transitou, né? Ou seja, ela passou por cima da marca de canalização. O que essa marca de canalização caracteriza? Né? Ela flui o trânsito, mas você não pode passar por cima dela. Muita gente ali comete uma infração de R$ 880 no Condor e acaba nem sabendo, né? Mas na verdade não sabe porque acaba não levando, né? A fiscalização nossa é muito falha, né?
Mas qualquer pessoa que saia do Condor ali e vira à esquerda, entraria nessa marcas de canalização. Eu vou passar esse vídeo bem curtinho para vocês para tentar reforçar. Eu não vou lembrar quem falou aí algo. Qualquer coisa a gente discute depois do vídeo. Olá, hoje eu vou falar sobre as marcas de canalização. As marcas de canalização é esse tipo de sinalização, com certeza você já viu ela. Ela serve para controlar os fluxos e dizer para onde que nós devemos nos deslocar enquanto estamos no trânsito. Porém, o que talvez você não saiba é que essa marca de canalização, ela também é interpretada como canteiros fictícios, ou seja, não podem ser utilizadas. É muito comum nós vermos os condutores com os seus veículos parados em cima dessa marca de canalização, estacionados, parados ou até mesmo resolvendo algum problema mecânico que teve no veículo. Pense que essa marca de canalização, elas são realmente canteiros centrais. Você pode parar em cima de canteiros centrais? Você pode circular em cima de canteiros centrais? Com certeza você respondeu que não. Portanto, nas marcas de canalização não é diferente. Essas marcas, elas estão sempre dizendo para o condutor para onde eles devem ir. Se ela for na cor branca, ela está separando fluxos no mesmo sentido, ou então dizendo para onde os condutores do mesmo sentido devem seguir. Se ela for na cor amarela, ela está separando fluxos de sentidos opostos. Portanto, não imobilize o seu veículo em cima dessas marcas de canalização, menos ainda circule nela. Olha só as infrações que o Código de Trânsito Brasileiro traz para quem utiliza essas marcas. Parar em marcas de canalização para fazer embarque e desembarque de passageiros é infração do artigo 182, inciso 6, sendo uma infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação e R$ 88,38. Estacionar em cima das marcas de canalização, imobilizar o veículo por um tempo maior do que realizar o embarque e desembarque de passageiros, é uma infração grave com 5 pontos na carteira de habilitação do artigo 181, inciso 8, no valor de R$ 195,23. Já essa conduta do vídeo, onde o condutor realmente circula pelas marcas de canalização, ele está andando por elas. Preste atenção, pessoal. É um exemplo bem parecido, né, com o Condor, né, como mencionei. A galera sempre sai ali. Aqui é uma outra rua em si, né? Pode ver que até aqui a marca de canalização está desgastada de tanto o pessoal passar por cima ali. Mas vamos ver qual é a infração que a pessoa pode levar? É uma infração de natureza gravíssima, prevista no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. E o pior, o valor dela é multiplicado por 3 vezes, ou seja, R$ 880,00. Uma multa bem pesada. Portanto, pense muito bem antes de usar essas marcas de canalização, pois você pode ser multado e a multa pode ser pesada. Então não utilize. Espero que você tenha estado... Então, referente a isso, né, a gente, né, mas a galera acaba não respeitando. A galera faz isso no dia a dia. Só que a nossa fiscalização, pelo menos na nossa região aqui, não é tão efetiva. Mas pode ver que até mesmo na família de vocês ou algo assim, quantas vezes que você já viu uma infração dessa, né, sendo cometida? Na prática, a fiscalização não é tão efetiva. Quem tinha perguntado aí, tá ok? Conseguiu ficar mais claro nesse sentido? Sim, professor, tudo certo. E qualquer coisa, outra hora a gente vai discutindo melhor aí. Então seguimos lá. Se tiver alguma dúvida, vai mandando. Ultrapassar na contramão em faixa de pedestre, né, em cruzamento, também entra como infração, né? Então não pode, tudo, né, desrespeitando a sinalização horizontal, né? Passando rapidinho aí, para a gente dar uma adiantada, tem bastante coisa ainda. Aqui que a gente mencionou, ultrapassar na contramão, onde houver linha contínua amarela. Essa dublou aqui, ó, estaria cometendo R$ 1.467 de multa. Né? E a gente vê no dia a dia a galera fazendo e nem imagina que pode ser uma multa tão pesada assim. É fiscalizado? Não tanto, mas se você for pego fazendo isso, dá R$ 1.467, gravíssima, 7 pontos na habilitação. Padrão, contínua, tracejado seccionado, acho que deu para compreender, né? Contínua pode fazer, contínua não pode fazer ultrapassagem e nem mudança de faixa, e a tracejado seccionado é a mesma coisa, e ela permite ou mudar de faixa ou fazer ultrapassagem.
Já vi uma questão falando lá sobre as inscrições nos pavimentos, como que elas são descritas, né? Elas são descritas por setas, símbolos e legendas. Já vi uma pergunta dessa cair no teste online. Padrão de cores, aqui dá para passar, não vejo cair sobre lá. Aqui a gente já mencionou, né? Então, contínua não permite, né? Seccionada permite. Amarela, duplo sentido de circulação. Branca, sentido único, também. Contínua não permite. E tracejada permite, né? A ultrapassar, na branca seria a mudança de faixa. Linha de retenção, a gente mencionou no início lá, né, do que tinha ali perto do Bradesco, né, o radar que acabava pegando, né? Então, linha de retenção é essa do pare, você tem que parar atrás dela. Você avançar ela, pode entrar como infração. Cuidado para não confundir a linha de retenção, que é aquela do pare, né, com linha de estímulo de redução de velocidade. São essas pinturas aqui, próximo a pedágio, próximo à escola, próximo à lombada. Cuidado para não confundir. Essa daqui caracteriza que é para você diminuir a velocidade, não que é para você parar atrás dela. Imagine num fluxo rápido lá você querer parar com tudo, né? Então, não confunde linha de retenção, que é a do pare lá, que você tem que parar atrás dela, de linha de redução de velocidade. Bolsão, né? Então isso a gente já sabe, né? Acho que é bem comum. Lá na frente do semáforo vai ter aqueles bolsões, que é justamente para a moto, né? Para o trânsito fluir mais rápido, para a moto parar lá na frente e o ciclista também, né? Para parar lá na frente. Preferência, né? O triângulo de ponta cabeça, o que caracteriza? Ele caracteriza dê a preferência, né? E não necessário uma parada obrigatória como no pare. Então você vindo aqui, né? Vamos dizer que tem vários carros vindo lá, uma rodovia ou algo assim, você vai parar, porque você vai dar a preferência para quem está vindo naquela via. Agora, se você está vindo aqui e não vem nenhum carro, aí você só pode reduzir a marcha ali e já continua, né? Não necessariamente uma parada obrigatória, como se fosse uma placa de pare. Muitos locais poderia ser equipado com essa placa, né, do dê a preferência. Na prática, não é muito bem o que a gente vê. A gente vai comentar lá no final sobre isso. Travessia, a gente já falou, zebrada e paralela, né? Travessia de pedestres, essas duas formas. Bastante coisa, pessoal, vou dar uma aceleradinha aí para ver se a gente dá tempo do conteúdo. Marcas de cruzamento rodo cicloviário, essa a gente vê ali no centro, né? Um cruzamento da rua com uma ciclofaixa. Né? A gente vê ali perto da Minon, né? Tem umas pinturas assim, que é o cruzamento rodo cicloviário. Seguindo lá, área de conflito, esse xadrezinho aqui no meio é chamado de área de conflito, né? Aqui que a gente não pode parar, mas a gente vê no semáforo, né, ficando amarelo, a galera embicando tudo o carro e parando aqui, se não parando em cima da faixa de pedestre. Dentro da teoria, poderia tomar uma infração, né? Cruzamento rodoferroviário, isso é óbvio, né? Então, linha férrea com a rua em si, né, de um carro. E lembra lá que a linha férrea é sempre preferencial. Além da linha férrea ser sempre preferencial, tem algumas questões que caem do trem lá reforçando. Qual a distância para o trem parar, seja carregado ou vazio, a teoria lá vai interpretar que é de 200 a 300 metros. E bem como qual a sinalização lá do pare, olhe, escute, que é da linha férrea. Lembra lá, Cruz de Santo André. Cai bastante essa pergunta dessa placa, né, dessa sinalização. Pare, olhe, escute, chamada de Cruz de Santo André. Aqui dá para passar, estacionamento de ônibus, inscrições do pavimento, né, para melhorar a percepção das condições da via. A galera acaba não respeitando isso. A gente deve ter mencionado em aula aí. Então, para virar, fazer o retorno e por aí vai, né? Legendas são as escritas, lembra lá do filme que você assiste no Netflix? Legendado são as escritas. Então, no trânsito, legenda vai ser lá o pare, né? Escola, devagar, moto, carga e descarga, as pinturas, né? As escritas nos pavimentos em si, né?
Sinalização semafórica. Essa cai bastante lá, hein? Quase um pouquinho a gente já finaliza o slide. Sinalização semafórica, cuidado com a sequência das cores. Já vi caindo essa questão lá. Então é vermelho, amarelo e verde. A sequência, por mais simples que seja, mas é essa sequência lá que você tem que responder. Vermelho, amarelo e verde. Seja ele deitado também, né? Vermelho, amarelo e verde. E cai outra lá. Quais as cores do semáforo do pedestre? E a pessoa marca lá vermelho e verde. E queima a questão. Mas como se não é vermelho e verde? É, mas a teoria vai interpretar que é vermelho, verde e vermelho, né? Perdão, vermelho, verde e vermelho intermitente. Lembra quando você está atravessando lá que está acabando a passagem do pedestre? Né? Ele começa a piscar o bonequinho vermelho. Então é vermelho, verde e vermelho intermitente que caracteriza o término da passagem. Basicamente isso que eu vejo cair lá. O semáforo está ok, né, pessoal? Vermelho, né, ela proíbe a passagem. Amarelo indica o término de direito de passagem. Você pode passar lá no amarelo, não tem problema. A galera pergunta se é infração, algo assim. Não tem problema. Aí imagine que o semáforo ficar amarelo, ter um carro muito próximo da sua traseira. Você vai frear com tudo? O carro de trás pode bater na traseira lá do teu veículo. Então, em situações, ficou amarelo, não tem problema passar no amarelo. Por mais que tenha uma questão bem contraditória lá que cai no simulado do Detran, dizendo que nessa situação, se tiver um carro muito próximo de você e o semáforo ficar amarelo, você tem que tirar o braço para o lado de fora, fazer o gesto lá de redução de velocidade, que a gente vai falar, e além disso, você tentar parar antes da linha de retenção. Das duas, uma. Ou o carro vai bater no de trás, vai bater na tua traseira, ou você vai levar um belo de um xingão, né? Imagine. Ainda mais, até você querer tirar, não tem cabimento essa questão lá. Porque até você querer tirar o braço para o lado de fora, você já passou no semáforo amarelo. Né? Imagine se é um vidro, né? Você tem que abaixar o vidro ainda, e o vidro não é nem elétrico, é no manual. Até você baixar, você já passou. Né? Então tem algumas questões contraditórias entre teoria e prática, mas eu tento explicar para vocês. Depois, qualquer coisa, eu reforço tudo isso de novo. Verde indica permissão, e amarelo intermitente, que é aquele que fica piscando, geralmente de noite, depois de um determinado horário, quando eles instalam um novo semáforo. Isso justamente para alertar uma situação perigosa lá, né? Pedestre já mencionei, né? Dispositivos auxiliares também dá para passar. O que eu vejo falar da taxa. A taxa é aquela menorzinha que reflete, né? Quando a gente está viajando, deixa bem melhor, assim, né? Mais visível as vias. Já vi cair as cores dela, uma sequência de cores, um desenho parecido com esse para você selecionar as cores. Bem simples. Sentido duplo, a do meio vai ser amarela, vai refletir amarela. Se for sentido único, ela vai refletir branco. Vamos falar que você está nesse carro vermelho. Para você, no teu sentido, na tua visão, do teu lado direito, ela vai refletir que cor? Branca. Né? E lá na contramão de direção, ela vai refletir para você que cor? Vermelha. Né? Se você estiver dirigindo veículo azul, mesma coisa. Né? No teu sentido vai refletir branca e na contramão a vermelha. Uma interpretação bem simples, mas que a galera acaba queimando feio essas questões lá. E às vezes até reprovando. Chão dá para passar, que essas são as famosas tartarugas, aquelas maiores. Existe o local correto da instalação, né? Mas não cai isso em teste. Cilindro delimitador, justamente para fluir o trânsito melhor também. Vamos dar uma aceleradinha rapidinho para a gente finalizar. Sonorizador, justamente próximo a escolas, né? Próximo a pedágio. Isso é um estímulo de redução de velocidade, até para dar aquela acordada no motorista, né? Dependendo, às vezes, de umas rodovias tem. Dispositivo de contenção veicular, né? Para o veículo não sair para fora da pista. E essa cai, né? Retenção de pedestres e ciclistas. Justamente essa aqui de cima, que é para veículo, né? Por causa do concreto aqui, e vai ser para pedestre também. Já vi cair exatamente isso, né? E perguntando qual o nome dessa sinalização. Por que esse nome? Não sei, mas é chamado de grades. Grades, lembra de grade, né? Pensa numa tela aqui, uma grade. A resposta correta lá cai como grades. Sinalização temporária.
parecida com as sinalizações de advertência, mas elas são temporárias. Geralmente caracterizam uma obra, né? Era para ser temporária, né? Às vezes tem obras aí que dura mais de anos e anos e fica a sinalização lá temporária. Elas vão ser laranjas. Todas as coisas de obra, né? Temporário vai ser laranja. Tudo que você imaginar ali laranja é algo temporário. Até mesmo o cone, por curiosidade. O cone laranja é algo temporário. O cone amarelo, né, e preto, advertência, alerta algo. Então, até mesmo no cone. Às vezes a gente vê em alguns locais tudo coloridinho, né? Um cone laranja e um cone amarelo. Um cone laranja e um cone amarelo. Até nisso, né, tem significado. O laranja é algo temporário. O amarelo, advertência, né, alertando algo. Então, só por curiosidade, né? Gestos dos condutores: dobrar à esquerda, esticar o braço lá para fora, dobrar à direita, dobrar o braço lá para cima e diminuir a marcha, né, redução da velocidade brusca, tirar o braço para o lado de fora e fazer esse gesto. Na prática, hoje em dia, é difícil quem utilize esses gestos, né? Vamos falar lá que se estragou, sei lá, a tua seta lá, você está indo para a autoelétrica arrumar, você faz o gesto lá. Difícil na prática quem use, mas pode cair questões sobre isso lá. Sinais sonoros também, isso eu vou colocar um videozinho para vocês reforçando, né, dos gestos do agente. Um silvo, né, um apito, né, breve, bem curtinho, significa siga. 2 silvos breves, né, curtinhos, significa pare. E um silvo longo lá, né, aquele bem esticado, significa diminua a marcha. E é esse vídeo aí que a gente vai ver. Só reforçando aqui, finalizando, pessoal, daí eu coloco o vídeo para terminar aí. Então, aqui algumas vias, né, que poderiam ser alteradas. Aqui, em vez do pare, poderia ser um dê a preferência. Não necessariamente para o cara parar. Pode ver que muita gente comete infração sem saber, né? A pessoa está aqui, viu que dá tempo de ir, ela vai fazer as 2 paradas. Pode ver que lá no teste eles cobram 2 paradas. Na prática, a galera não faz isso. Mas se você não para, literalmente, de parar o carro na primeira marcha, você poderia estar levando uma multa gravíssima, que na fiscalização acaba não acontecendo, né? A gente vai reforçar isso melhor. E passagem obrigatória. Né? O que está errado aqui? A placa lá na árvore, né? Não pode, certo? Era no poste. Rapidinho aí, né? Aqui, sujeito a tombamento, com uma placa dizendo que é só curva à direita. O certo seria curva acentuada, como eu mencionei, né? Tem outra aqui para baixo. Essa daqui é somente curva à direita. Então, se tem risco de tombamento, seria curva acentuada. Dá para passar, né? O certo seria pontilhadinha aqui e tal, né? Mas dá para passar essa parte aqui. Aqui também, passagem obrigatória, duplo sentido. Rapidinho aí, pessoal, isso mais por discussões. Aqui, uma via onde tem maior velocidade e tem um pare aqui. Não necessariamente que a galera vai parar, ainda mais no horário de pico. Imagina todo mundo parando. Mas a galera sempre olha lá e avança. Se realmente fosse fiscalizado, a pessoa que não parou aqui, ela estaria cometendo uma infração gravíssima. Então, o certo aqui poderia ser um dê a preferência. Não necessariamente a pessoa parar, mas ela já olhar, tem alguém vindo, eu paro. Não tem ninguém vindo, eu avanço sem realizar a parada. Então, algumas questões contraditórias aí entre teoria e prática, né? E fechou, pessoal. Só vou colocar esse vídeo dos gestos dos agentes. Aí fazemos o intervalo, né? E partimos para o simulado. E esclarecemos dúvidas aí também, né? Bem rapidinho aí, pessoal. Você sabia que os gestos dos agentes de trânsito prevalecem sobre a sinalização e que desobedecer algum desses sinais incorre em infração de trânsito? Bora conferir? De acordo com o artigo 89, inciso 1 do CTB, os gestos dos agentes de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e demais sinais de trânsito, e a desobediência a esses sinais incorre em infrações de trânsito previstas no Código. Entre as infrações destacamos o artigo 220, inciso 2 do CTB,
quando o condutor não reduz a velocidade em local onde o trânsito esteja sendo controlado por um agente. Artigo 208 do CTB, quando o condutor não obedece um sinal de parada obrigatória. Ou ainda, artigo 210 do CTB, quando o condutor se evade de bloqueio viário policial. Mas afinal, quais são os gestos praticados pelos agentes de trânsito? De acordo com o item 6, a linha A do anexo 2 do CTB, os gestos dos agentes de trânsito são: ordem de parada obrigatória, braço levantado verticalmente com a palma da mão levantada. Este sinal é realizado em vias com uma faixa de rolamento. O veículo deve ser imobilizado na própria faixa de rolamento. Ordem de parada para todos os veículos. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente. Geralmente, os agentes de trânsito realizam esse gesto concomitantemente com um dos braços levantados. Indica o local em que o veículo deve ser imobilizado. Ordem de parada para todos os veículos. Neste caso, a parada do veículo deve ser realizada na própria faixa de rolamento, não sendo necessário derivar o veículo para algum lado. Ordem de diminuição de velocidade. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Neste caso, o condutor deve reduzir a velocidade. Ordem de seguir. Braços levantados com movimentos para frente e para a retaguarda, com a palma da mão voltada para trás. Ao se deparar com esse sinal, o condutor deve prosseguir marcha. Ordem de parada com auxílio de lanterna. O agente agitará o facho de luz no sentido horizontal para determinado veículo. Agora que você conferiu quais são os gestos regulamentares previstos para os agentes de trânsito, lembre-se, ao passar por bases ou pontos de operações policiais, diminua a velocidade e aumente sua atenção. Até a próxima!